Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Henrique Nogueira da Gama, estamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre os fenômenos que estão acontecendo em Cuba, né? A questão do povo ir às ruas em Cuba pedindo a liberdade de Cuba, sobre o legado que a Revolução Cubana deixou, quem é Zé Dirceu e sobre o Foro de São Paulo. Esses são os assuntos de hoje. Então vamos começar. Nos anos 60, a geração de 60, ela foi influenciada por dois grandes fenômenos. O primeiro, o marxismo cultural, da nova esquerda. Na época, os filósofos da escola de Frankfurt, o Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, e outros, né, Junger Habermas, eles foram grandes influenciadores na geração de 60. E aqueles que influenciaram também a própria escola de Frankfurt, foi George Lukács e o Antônio Gramsci. Foram eles que ajudaram a influenciaram as ideias dessa geração de 60 e que depois eles aplicaram na ocupação de espaços, na ocupação das redações de jornais, no próprio Estado brasileiro, enfim. Essa geração ela foi influenciada por esse fenômeno. O segundo fenômeno foi a Revolução Cubana, em 1959, que Fidel Castro e Ernesto Che Guevara eles lideraram a Revolução Cubana, que foi uma tragédia. Durante 60 anos, 170 mil cubanos foram mortos em campos de concentração, fuzilamentos, torturas, perseguições, uma ditadura que está a mais longa da América Latina, onde também muitos morreram pela fome, inanição. Muitos também tentaram escapar dela e morreram no longo do caminho, né, nas balsas que iam para os Estados Unidos. E foi a ditadura mais longa do continente latino-americano e a mais cruel, a mais pérfida delas. Até hoje não tem nenhuma ditadura que foi tão cruel, tão genocida e assassina na América Latina quanto a ditadura cubana. E essa Revolução Cubana ela influenciou num outro aspecto. Enquanto o marxismo cultural da escola de Frankfurt influenciou na ocupação de espaços e no próprio meio artístico, através de filmes, através da contracultura, né, gerou a contracultura na música, no modo de expressar da geração de 60, a Revolução Cubana ela influenciou no sentido da luta armada. Então, muitos estudantes, eles influenciados pelo desejo de tomarem o poder na época, principalmente nós já estávamos no regime militar, foram para a luta armada inspirados pela Revolução Cubana. E não só isso, o próprio governo de Cuba, que já na época era comunista, ele bancou muitos treinamentos desses guerrilheiros, desses terroristas na época, que fizeram várias organizações clandestinas. Muitos já tinham treinado em Cuba, muitos tiveram treinamento em Cuba antes mesmo do regime militar se estabelecer no país. Já tinha gente treinada lá, então eles influenciaram os jovens na época, e dentre eles pode-se destacar Dilma Rousseff, que participou da luta armada, o Zé Serra, e outros, o Zé Dirceu, que foi
inclusive participou também da luta armada, e é sobre ele que eu vou falar agora. Quem é Zé Dirceu? Quem é José Dirceu de Oliveira e Silva, vulgo Daniel, que era o codinome que ele usava na época da luta armada. Ele não só foi, não só pertenceu a grupos terroristas metidos com sequestro e assalto a banco, como ele também, nessa época, quando ele foi preso, ele se exilou em Cuba, um período, ele depois retornou ao Brasil, ficou um tempo escondido, fez até plástica na época, como se disfarçando como um comerciante. Quando terminou, foi a época da anistia, ele reapareceu e ajudou a fundar o PT, Partido dos Trabalhadores. E aí ele se candidatou a deputado federal, foi depois ministro da Casa Civil do governo Lula e acusado, né, e foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro pela ação 470, a ação do mensalão, e também depois no Petrolão. Isso é a história que nós já sabemos. O que muita gente não sabe é que na passagem dele para Cuba, ele se tornou um agente da inteligência cubana. Ele se naturalizou cubano. Isso pouca gente sabe. Ou seja, ele tem duas nacionalidades. Ele é cubano também. Ele é da inteligência cubana. E a inteligência cubana é o quê? Ela é como todo serviço de inteligência. Para obter informações, eles fazem todo tipo de ação: espionagem, chantagem, tortura, o que tiver que ser feito, sabotagem, o que tiver que ser feito para alcançar o, o poder, eles vão fazer. E ele se tornou um agente revolucionário, um agente da inteligência cubana. E ele está, agora foi descoberto que ele está chantageando o STF, alguns membros do STF, utilizando informações que nós não sabemos direito quais são, nem quem são as pessoas. Mas isso faz parte do modus operandi da inteligência cubana. A chantagem, eles fazem isso lá. Então, ele é um agente da inteligência cubana aqui no Brasil para justamente criar um distúrbio na política brasileira para que seja implantado o comunismo através da volta do PT ao poder. Ele é um agente muito treinado para isso. Ele mesmo disse que o PT vai voltar ao poder pela força. Se for o caso, vai até a guerra. Ele não tem o que ele puder fazer para chegar ao poder, para levar o PT ao poder de novo, ele vai fazer. São, no caso, os fins justificam os meios. Então, ele está operando para isso. Ele também foi um dos articuladores do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, eu quero detalhar aqui, que foi uma conspiração, no meu ponto de vista, foi a maior conspiração que já foi feita na América Latina, para transformar todos os países latino-americanos em países comunistas, ou seja, formar, era o embrião da futura URSAL, União das Repúblicas da América Latina, né? A União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Então, o Zé Dirceu ele também foi protagonista, um dos protagonistas, junto com Lula e o Fidel Castro, na época que era ditador de Cuba, ficou anos no poder, amealhou uma fortuna de 900 milhões de dólares, ele e a família dele, que mandam em Cuba há 60 anos, eles ajudaram a criar o Foro de São Paulo e o Brasil abastecer. A ideia do Foro de São Paulo foi fazer o Brasil ser o abastecedor, o fomentador, o investidor dos outros partidos de esquerda da América Latina. E assim eles
nas eleições eles ganhariam, e aí, com a esquerda toda tomando conta, né, da América Latina, seria um continente só. Então, eu separei algumas características do Foro de São Paulo, que eu vou ler aqui. O Foro de São Paulo, na realidade, ele foi criado em 1989 por iniciativa de Lula e Fidel Castro, como eu falei, e reuniu dezenas de organizações de esquerda, entre elas os partidos de esquerda, PDT, PSOL, PT, Rede, o PSDB também, entre outros, né? PC, o PPS, que hoje é o Cidadania, enfim, todos eles. E também organizações paramilitares narco-guerrilheiras, como as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e o MIR, Movimento de Esquerda Revolucionária do Chile, participaram, ou seja, há um entrosamento e uma cumplicidade entre a narco-guerrilha, os terroristas, os narcoterroristas da guerrilha, das Farc e do MIR, juntamente com os partidos de esquerda participantes do Foro de São Paulo. Então, eles não negam que há as organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas, que também aqui no Brasil, o PCC, o Comando Vermelho, estão sob a proteção do Foro de São Paulo e a cumplicidade dos partidos que participaram do Foro de São Paulo. Entendeu? O PDT ele fez parte. Então, também políticos como Ciro Gomes fizeram parte, Antony Garotinho e outros. Há mais de 30 anos foi ocultado pela grande mídia e, e desmentido e ele foi, quer dizer, eles foram, a grande mídia ela ocultou o Foro de São Paulo. Ela durante esse tempo todo, ela foi cúmplice do crime que foi cometido, que foi essa organização. Essa é uma organização criminosa, com amplitude muito grande. Né? Ela era uma verdadeira conspiração que tinha que ter, o povo tinha que saber o que estava se passando. E quando ela foi criada, na época, em 1989, houve um grande silêncio da mídia. O único que desmascarou, foi o Olavo de Carvalho, o maior filósofo e cientista político que esse país já produziu. Na minha opinião, um grande escritor e um homem que ajudou a mudar esse país, porque com as revelações dele, o movimento conservador está tomando forma, entendeu? O presidente Bolsonaro conseguiu ser eleito e ele tem uma grande influência no Brasil nesse sentido. Eu falo na cultura do Brasil, não no governo brasileiro, mas na cultura ele influenciou muito. Foi o único na época que alertou sobre o Foro de São Paulo. Ninguém o ouviu, mas fica registrado aqui. Ele também é financiado de forma indireta pela máfia da nova ordem mundial através de organismos internacionais, como o Diálogo Interamericano e o Pacto de Princeton. Ou seja, ali não tem só dinheiro do Brasil. Ela tem também dinheiro de organismos internacionais ligados à máfia da nova ordem mundial. Então, o Foro de São Paulo ele tem o dedo podre da máfia da nova ordem mundial, que nós sabemos já é chefiada atualmente por George Soros, Rockefeller e por outros, que têm interesse em fazer o governo mundial, e isso facilitaria para eles, porque o governo comunista globalista da nova ordem mundial estaria acima desses governos comunistas,
entendeu? E os governos comunistas estariam subordinados a isso, a ele. O Lula faz parte desses grupos, né? O Pacto de Princeton, ele participou disso. De alguma forma, ele teve participação nisso também. O Foro de São Paulo, na realidade, ele é localizado na rua Silveira Martins, 132, na sede de São Paulo, no Diretório Nacional do PT. Então, hoje todos já sabem que o Foro de São Paulo ele sempre teve aqui no Brasil. Ele sempre foi localizado no Brasil, no próprio Diretório Nacional do PT. Fica também registrado isso. Enfim, o que o Foro de São Paulo, o objetivo dele, na realidade, foi bastante atingido durante os governos Lula e Dilma. Ele financiou essas ditaduras todas daqui. A Venezuela, por exemplo, foi financiada com dinheiro brasileiro. O Cuba também, foi construído um porto em Cuba. Esses partidos de esquerda todo amealharam dinheiro. A eleição agora da Argentina, da Cristina Kirchner desse atual, do Alberto Fernandes, foi com dinheiro brasileiro já daquela época. Então, hoje, o Foro de São Paulo, a gente pode dizer que ele ajudou a financiar o genocídio, o morticínio desses países de esquerda, desses países de governos de esquerda, como a Venezuela, Cuba. Ele ajudou. E o Lula foi o principal articulador disso. Ele, na minha concepção, ele é cúmplice do genocídio, do morticínio. Ele é assassino. Porque quem financia regimes assassinos, ele é assassino também. E não só quem financia. Os apoiadores, na minha opinião, todo aquele que apoia ou exalta regimes ditaduras, regimes que matam pessoas, que torturam, que perseguem pessoas, é cúmplice disso. É cúmplice. Ele tem as mãos sujas do sangue das vítimas dessas pessoas, das vítimas dessas ditaduras. Ele tem o sangue das pessoas que foram vítimas das ditaduras. E o Lula, na minha opinião, ele era para estar sendo julgado por um tribunal internacional. Essa que é a história. E o Zé Dirceu, ele está fazendo as articulações todas aqui no Brasil para desestabilizar o país. Ele quer desestabilizar para implantar novamente o governo do PT e dessa vez ele vai implantar o comunismo mesmo. Ou seja, o povo brasileiro vai sofrer o que está sofrendo o povo da Venezuela, de Cuba, fome, desespero, desemprego, miséria. Muita gente vai sair daqui. Se o PT voltar ao poder, vai ser um desastre total. Então, o que a gente pode concluir disso é que o Zé Dirceu é uma célula cancerígena aqui. O Zé Dirceu é como se fosse uma célula que está produzindo metástase. E ele tinha que ser neutralizado. Essa é a minha opinião. Mas eu fico feliz, por outro lado, de ver o povo cubano se libertando das amarras dessa tirania que está há 60 anos no poder. Eu acredito que a libertação do povo cubano, isso que está acontecendo hoje, lembra muito em 1989, quando caiu o Muro de Berlim, e que foi uma das causas da não eleição do Lula naquela época, senão a gente já estava no comunismo há muito tempo. Então, a contra-revolução cubana de hoje vai ser a derrocada final dos partidos de esquerda
na América Latina. E, se Deus quiser, ano que vem, nós teremos Bolsonaro novamente aí, em 2022. Muito obrigado a você. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem. Vamos em frente. Obrigado.